Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Está entrando no ar o seu programa de todas as quartas-feiras, Teologizando com a FAESP. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma semana, por mais uma quarta-feira que temos a oportunidade de estarmos aqui nos estúdios da RBC, a rádio da nossa querida igreja, podendo oferecer a você esse programa que hoje, sem dúvida alguma, será um programa muito especial. Nós sempre, ao iniciarmos a nossa programação, fazemos questão de mencionarmos as nossas orações e também o quanto nós estamos sendo abençoados com este programa, que é um oferecimento da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, na pessoa do nosso querido pastor Elias Torralbo, que é o diretor executivo e, portanto, também diretor desta programação. E a bênção de Deus que nos é oferecida através também do estender das mãos da nossa querida igreja, ou dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, e também o nosso querido pastor Wellington Júnior, não é? Pastor José Wellington Costa Júnior, que é o vice-presidente da nossa igreja, e também a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ela é a mantenedora da nossa FAESP. Assim sendo, todas as quartas-feiras aqui está nessa programação, eu, o pastor Wilson Faraço, juntamente com meu querido professor e amigo, nosso querido Douglas Scarpe, e sempre também temos um professor que é entrevistado para trazer-nos informações acerca de um tema específico. Você que está aí nos ouvindo e você também que está nos assistindo através da página do Facebook da RBC 1350AM, você pode nesse exato momento compartilhar da nossa programação e fazer com que o alcance desse programa hoje chegue muito mais longe através da sua vida. Compartilhe agora. Você clica aí no compartilhar do Facebook, da página do Facebook, você pode copiar o link também e mandar nas demais redes sociais. Eu já quero aqui dar as boas-vindas ao meu companheiro de todas as quartas-feiras de programação, querido professor Douglas Scarpe. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém. A paz do Senhor Jesus, pastor Wilson Faraço, a paz do Senhor, nosso amado professor Yuri e Luciana, nossa amiga de sempre. Que você possa ser edificado por esse dia, que as bênçãos do Senhor, que são riquíssimas, possa repousar sobre a sua cabeça, sobre a sua família, sobre a sua casa. E fique conosco porque o nosso programa hoje está recheado. Você do Instagram, que está acenando pra gente, que Deus abençoe você. Você do Facebook também. Compartilhe aí, chame mais um amigo para estar assistindo e ouvindo as preciosas palavras que vão ser ditas neste Teologizando com a FAESP. Muito bem, entre agora mesmo aí no Face, na página do RBC 1350M, rádio RBC 1350M, e faça como vários irmãos que já estão conosco, conectados, inclusive o nosso querido Márcio Melo, sempre conectado conosco, sempre nos assistindo. É um prazer muito grande ter o nosso querido Márcio Melo, que sempre nos auxilia, nos ajuda aqui em nossas programações. Também Davi Neves e também o Zoro Ribeiro está dizendo: a paz do Senhor, pastores, e ele está dizendo aqui: amém, assim seja. Então, queremos louvar a Deus pela audiência já inicial e sabemos que durante a programação ela deve ir crescendo. Louvarmos a Deus também, como já foi dito aqui pelo nosso querido irmão Douglas, pela vida da nossa irmã Luciana, que sempre está aqui nos ajudando e fazendo um excelente trabalho em nome aqui da RBC 1350 AM. Eu já quero, queridos, neste momento apresentar o professor que será entrevistado nesta programação, que é o nosso querido professor Yuri Soares. Querido professor Yuri, seja bem-vindo à programação do Teologizando com a FAESP. Muito obrigado, doutor Wilson Faraço. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Paz do Senhor também aos participantes aqui, nosso irmão Douglas e a nossa irmã Luciana. Muito bem, nosso querido professor Yuri Soares é um dos nossos professores aqui na FAESP e também
já esteve conosco aqui em uma programação, né, anterior, uma programação, acredito que há 2 ou 3 quartas-feiras atrás, e hoje, até porque o tema dessa programação é um tema específico da área do nosso professor, e nós queremos aqui ampliá-lo. Muita gente mandou mensagem a nós, perguntas, e sem dúvida alguma será, como foi dito aqui, um programa recheado, querido Douglas. Meu irmão, você que agora se conectou a nós, você pode também ir compartilhando, mandando a sua mensagem, mandando também o seu áudio, através aqui do telefone, o WhatsApp da nossa rádio. Não é isso mesmo, Douglas? O telefone é 11, estamos em São Paulo, 20810475, WhatsApp 20810475. Mande sua pergunta que nós estaremos aqui disponível em te atender. Muito bem, você pode fazer isso agora e, sem dúvida alguma, terá o atendimento aqui do suporte da nossa rádio. Todas as quartas-feiras nós trazemos também informações preciosíssimas da nossa IES, nossa instituição de ensino superior, que é a FAESP. Então, Douglas, por favor, o nosso institucional desse primeiro bloco. Vamos lá, o ano está acabando, está Olha se aí. encerrando e nós temos oportunidades para você aqui na FAESP. Você que sonha em cursar uma teologia, você que sonha em moldar o seu ministério, moldar a sua vocação através das escrituras sagradas, você pode estar conosco estudando teologia. Nós, curso bacharel, nós temos 2 formas, nós temos para você estudar. Nós temos turma do noturno, que é de segunda a quinta-feira, a partir da noite a partir das 19 horas. E nós temos diurno, que são aos sábados, todos os sábados. Inclusive o pastor Wilson está aqui todos os sábados ministrando aulas. E é uma festa, né, nas salas. Sem dúvida nenhuma, uma turma muito boa aos sábados aqui, começa às 8 horas. Né? Eu ministro aula até às 14h20, mas a aula vai até às 17h40. Nós temos né? um intervalo para almoço, Intervalo volta. para almoço, sempre também um intervalo para café. Aquele cafezinho especial. E aqueles que não podem estar aqui por conta de trabalho e outras atividades durante a semana, podem fazer o seu curso de bacharelado em teologia aos sábados, das 8 às 17h40, e passar o dia inteiro, já viu? O dia inteiro estudando a palavra de Deus. É um prazer muito grande estudar a palavra do Senhor. Então você tem essa opção. Talvez não dê para você durante a semana, mas sábado nós estamos aqui. Venha cursar um bacharel em teologia. Talvez você fale, mas eu ainda não cursei o médio, eu quero começar no médio. Nós temos aqui na FAESP o curso médio em teologia, que são todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. Uma vez por semana você pode estar aqui se qualificando, você pode estar aqui aprendendo mais da palavra. E os cursos de sexta-feira, o médio está excelente, né? O material de qualidade. Excelente, inclusive esse curso médio também pode ser oferecido pelas extensões. Nós já temos algumas extensões, é o caso também de Osasco, Barueri e outras. E você que tem a sua extensão, querido irmão, pastor aí do setor onde o irmão está, poderá levar também aos irmãos, né, da sua área, o curso médio em teologia. Aliás, por falar em final do ano, nós estaremos ministrando agora a última disciplina deste calendário, que é a disciplina de educação cristã. Chegaram os livros, está muito boa, né? Eu tenho visto e lido o conteúdo, é algo realmente muito especial. E para já o ano que vem, o início do ano que vem, nós já estamos aí com tudo preparado para a primeira disciplina da grade, que é missiologia. Logo após missiologia, escatologia, e segue-se a grade do nosso curso, querido Douglas. Além do material excelente, nós temos aqui professores qualificadíssimos para estar ministrando essas aulas. Então não perca tempo, querido irmão. Você que é líder aí de extensões, que é responsável por básico nas extensões, entre em contato conosco agora mesmo, leve o médio para a sua igreja, não deixe o povo pararem e se dispersarem, tragam ele cada vez mais para próximo. Terminou o básico? Vamos para o médio. Terminou o médio? Vamos lá para a FAESP fazer teologia lá na Conselheiro Cortegipe. Então não fique de fora. Você pode ligar agora através do telefone 11 2796 9122.
2796-9122 ou entrar pelas plataformas digitais, através do Instagram, Facebook, @faesp.teologia, @faesp.teologia, ou então pelo site www.faesp.org. Entre em contato, a Raquel ou a Kelly vai estar disponível agora para falar com você, tá bom? E nós temos uma novidade para janeiro, pastor. Vamos Uma lá. novidade muito importante. Você que quer aprofundar mais no conhecimento, no quesito pregação, nós temos aqui a Teologia da Pregação, que será realizado em janeiro, dos dias 27 a 30 de janeiro. Serão 4 dias de aprofundamento histórico, aprofundamento teológico, aprofundamento prático da teologia da pregação. Vamos estar aqui com o pastor Elias Torral, 4 dias com ele aqui. E o valor é de R$100 para esses 4 dias. Você pode estar pagando por depósito ou então pode estar vindo aqui na FAESP e dividido em 3 vezes esse valor. Então não fique de fora, teologia da pregação. Você pregador, você que não prega, mas deseja pregar, você que não prega, não deseja, mas ama pregar, venha conosco estudar sobre, nos aprofundar mais sobre a teologia da pregação com o pastor Elias Torral. Faça já a sua inscrição, são apenas 100 vagas e nós temos mais de 40 vagas já preenchidas. Olha aí que maravilha, que bênção, sem dúvida nenhuma, serão dias extraordinários para que você possa se preparar para essa missão que é levar o evangelho, não é, a toda criatura. E também, querido Douglas, hoje eu tive a informação por parte da nossa secretaria que o prazo para o vestibular do primeiro semestre de 2020 ele foi prorrogado, não é isso? Então aqueles que quiserem ainda ingressar no curso de bacharelado para o primeiro semestre de 2020 devem entrar em contato o quanto antes, porque esse prazo ainda é um tanto que curto, e também entrar pela página da FAESP, que é www.faesp.org, e lá estará a aba para que você possa fazer ali a sua inscrição para o vestibular 2020 do curso de bacharel em teologia. Muito bem. Estamos agora aqui e já quero me dirigir ao nosso convidado, querido professor Yuri Soares. Ele é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e ele também é mestre em oncologia pelo AC Camargo, não é? E, como já disse, esteve aqui uma primeira vez conosco falando sobre o seu projeto de pesquisa, aliás, a sua pesquisa dentro do AC Camargo, e foi um programa muito especial. Porém, hoje nós temos um tema que, sem dúvida alguma, é muito relevante. Eu recebi, inclusive, Luciana, você que gosta de arte, que vai para as redes aí, publicações, eu recebi uma arte que dizia o seguinte: temos o melhor remédio em nossas mãos, a prevenção. Dia 27 de novembro, hoje, é Dia Nacional de Combate ao Câncer. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E por falar em combate ao câncer, não poderíamos deixar de trazer a nossa programação nesse dia especial, o querido professor Yuri Soares, para falar um pouco sobre esta campanha, não é, sobre esse dia e também sobre os cuidados que nós devemos ter, uma vez que o melhor remédio para combater o câncer, exatamente esse aí, a nossa irmã Luciana já está colocando na rede, não é? É a prevenção. Professor Yuri, fale-nos um pouquinho sobre essa campanha, que é uma campanha nacional, não é? E que tem aí como objetivo conscientizar as pessoas que o câncer ele tem solução desde que seja através da prevenção. Primeiramente quero agradecer novamente o convite, é um prazer, uma honra estar com os amados irmãos e também com os ouvintes, não somente aqueles que estão no momento ao vivo, como aqueles que assistirão depois, né? E para iniciar, como foi mencionado pelo Dr. Wilson, essa campanha, né, ela foi instaurada já em 1988. O objetivo dela é justamente chamar a atenção para a prevenção. E por que isso é importante?
como mencionado na entrevista anterior, o câncer ele começa com a mutação de uma célula. E a partir desse momento, começam a multiplicar-se desordenadamente. Então, quanto mais cedo a pessoa ela descobre, quanto mais cedo ela detecta, mais fácil fica o tratamento. Então, quando tardiamente a pessoa, por meio de algum exame, que muitas vezes é descoberto por tratamento de outros tipos de doença, principalmente, assim, vamos dizer que é uma cultura brasileira, né? Não fazermos exames de prevenção rotineiramente, e então muitas pessoas descobrem quando estão fazendo exames para detecção de outras doenças ou quando sentem dor ou já são de certa forma atingidas por sintomas, e o que é um perigo no caso do câncer, porque no câncer em geral, quando a pessoa tem sintomas, geralmente indica que já está avançado, porque quando começa, como dito anteriormente, o corpo ele não vai alertar, ele não vai emitir um alerta de uma dor, uma febre, porque é uma célula que faz parte do corpo. Então ela começa a multiplicar-se. Pegando no início, é muito fácil geralmente tratar, né? E tirar aquele mito de que câncer não tem cura, a ciência não está avançada o suficiente para tratar o câncer. Não, não é isso. É que o tratamento fica complicado quando avança, porque atinge várias partes do corpo e lembrando que são células do próprio corpo. Então, uma vez que você vai combatê-las, se você não tem elas em específico, você vai atingir no tratamento as células saudáveis também. Então, quanto mais cedo se descobre e quanto menor números de células tiver, muito mais fácil vai ser o tratamento. Nacional de Combate ao Câncer, ele está dentro também de um programa que envolve os demais dias do mês de novembro, que é o Novembro Azul, né? E quando a gente fala de Novembro Azul, queria que você possa aqui nos trazer, minimamente traçar aqui a história desse movimento para que os nossos ouvintes eles tenham conhecimento de como surgiu essa questão do Novembro Azul. Então, surgiu na Austrália em 2003. Então, em uma conversa informal entre amigos, eles justamente estavam relatando, né, como o homem era tão displicente no quesito de fazer exames, no quesito de se tratar em si. Então, eles reunindo, resolveram fazer uma campanha pequena para chamar a atenção com relação a essa questão. E como na época tinha caído em desuso o uso de bigode, eles começaram a deixar o bigode crescer e divulgar. Isso chamou muita atenção e nesse chamar de atenção do público, eles relataram por que eles estavam fazendo isso. Então eles justamente estavam chamando a atenção, principalmente tanto dos pais como dos homens em geral, para que pudessem dar atenção em cuidar da própria saúde. E esse movimento ficou conhecido como Movember, né? E em inglês é a junção da palavra movement com November, no caso de novembro. E por que novembro? Justamente porque era um mês que designava a chamada de atenção para o combate ao câncer de próstata, sendo que há um preconceito até hoje, né, por parte dos homens, no caso, para se detectar o câncer de próstata, o toque retal. Então, eles aproveitaram para chamar a atenção do público em geral, dos homens, tanto da saúde em si, como principalmente deram ênfase ao câncer de próstata, né, por se tratar de eles começarem esse movimento em novembro. Então, se os ouvintes quiserem saber um pouquinho mais da história desses rapazes, o movimento até hoje se chama Movember. Eles têm um site, não somente um site, eles têm uma ONG. E olha que interessante, essa ONG
ela foi eleita entre as 100 melhores do mundo, justamente por o movimento deles terem crescido, eles terem, anos após anos, a partir de 2003, terem começado a arrecadar uma verba muito grande de dinheiro para que fosse implantado a conscientização dos homens, e organizações de saúde do mundo começaram a aderir a esse movimento, e todo o dinheiro que eles iam arrecadando, eles prontamente já doavam para essas organizações de saúde. E no Brasil começou com o Instituto Lado a Lado pela Vida, que o Instituto também nasceu com essa primazia parecida com a do Movember, e em 2008 e em 2011 eles também aderiram ao movimento Movember, que trouxe para o Brasil Novembro Azul, que o Instituto Lado a Lado pela Vida conseguiu apoio de pessoas famosas, e logo após instituições que começaram a apoiar, e hoje está aí, né? Até o Ministério da Saúde hoje também apoia o Novembro Azul. Puxa, que coisa interessante, não? E você estava falando sobre o cuidado do homem, e na última reunião que nós tivemos aqui na nossa igreja, não é, que foi ela dirigida pelo nosso querido pastor, vice-presidente da nossa igreja, o pastor José Wellington Costa Júnior, e também presidente da CGADB, ele trouxe a sua filha, não é, para que aqui, a doutora Aline, para que ela falasse aos obreiros, falassem aos nossos irmãos sobre os cuidados. E dentre os cuidados ali apresentado, tem a questão do cuidado que a gente tem que ter com a nossa próstata, não é? E sempre que a gente fala sobre próstata, já dá, né, um certo receio, não é? E nós homens, nós, vez por outra, nós temos uma certa, digamos assim, um certo afastamento, né, de até pensarmos sobre essas questões. Então, daqui a pouquinho, você que está nos assistindo aí, poderá ter acesso a essas informações, porque nós falaremos o que é a próstata, para que você possa começar a entender sobre a responsabilidade e o quão importante é cuidar do teu corpo, até porque você é importante. Você é importante para a sua família, você é importante inclusive para a própria obra de Deus, e é necessário que você se cuide, ok? Nós vamos agora a um primeiro break, e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo bloco desta programação. É o tempo que você tem, querido ouvinte, telespectador, para compartilhar da nossa programação. Fizemos apenas uma parte introdutória e daqui a pouquinho estaremos juntos para darmos continuidade à nossa programação. Sabe aquela palavra que você precisa ouvir da parte de Deus para mudar a sua história? Venha recebê-la neste domingo com o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um culto especial com adoração a Deus e a palavra levada a sério, que muda a sua vida. Confia no Senhor. Glória a Deus. Você vai ter vitória. O Senhor é contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Anote aí o endereço: Rua Conselheiro Cotegipe 273, no Belenzinho, paralela à Avenida Celso Garcia, altura do número 2200. Não esqueça, domingo que vem, às 7 da noite. Te esperamos lá. Venha estudar Teologia na FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Cursos bacharel em Teologia, curso à distância e aconselhamento familiar. Informações 2796-9122, ramal 5, ou acesse www.faesp.org. No Instagram e Facebook, siga @faesp.teologia. FAESP, 40 anos. Tradição no ensino teológico. O programa Coral do Belém e você está com novidades. Isso mesmo, agora em 2 dias na semana, toda terça e sexta, ao vivo, às 10 da noite. Na igreja, tudo que fazemos com muita seriedade. Saúde a todos, Pai do Senhor. Na apresentação do presbítero Albino. Se você gosta de adoração no estilo coral, eu te espero por aqui. Sempre temos entrevistas, bate-papo e convidados especiais. Deus te abençoe. Programa Coral do Belém e você, toda terça e sexta, ao vivo, às 10 da noite.
Associação Musical Jane Soren, musicalização infantil a partir dos 6 anos, aulas de teoria e percepção musical, prática de orquestra gratuita, instrumentos de sopro, instrumentos de cordas clássico e popular, prática coral gratuita, aulas de canto com técnica vocal, curso de teologia da música, presencial e à distância, planos especiais para família e grupos de alunos da mesma igreja. Associação Musical Jane Soren, informações pelo WhatsApp 11 95777 3535 e 11 2796 9122. Escola de Música Ramal 4232 ou direto na secretaria da escola, no prédio da Igreja Assembleia de Deus Sede, Rua Conselheiro Cotegipe 273, segundo andar. Programa UMADEB, União da Mocidade da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Entrevistas, testemunho, participações e uma palavra para os jovens. Apresentação dos coordenadores Pastor Leonardo e Pastor Uri Barros. Um programa que vai falar com os irmãos do Ministério, em especial a juventude, de segunda a sexta, às 11 da noite, aqui na RBC. A RBC está com novidades para você participar ainda mais. Temos um novo canal para sua participação. Anota aí, adicione no seu WhatsApp 11 2081 0475 11 20 81 0475. Esse é o nosso número WhatsApp. Salve nos seus contatos e mande sua mensagem de áudio ou de texto. Mas se você preferir, ligue neste número e fale ao vivo em todos os programas. 11 2081 0475. E para falar ao vivo, digite o ramal 1. Ou ainda, deixe o seu recado em nossa caixa postal 11 2081 0475 e digite o ramal de número 2. Grave o seu nome, a sua cidade e a sua mensagem. Agora ficou mais fácil para participar da nossa programação. RBC, sempre com você. Você está ouvindo Teologizando, um espaço para compreender a palavra de Deus. Muito bem, estamos voltando com o seu programa Teologizando com a FAESP, nosso segundo bloco desta programação. E antes de nós retomarmos aqui o assunto em pauta, né, o tema da nossa programação, nós temos também aqui também algo a comunicar aos irmãos, não é isso, querido Douglas? Isso mesmo. É sobre uma palestra de inclusão. Como verão, e aqui até uma forma ajustada do texto de Romanos 10, 12 a 15, uma vez que é uma palestra de inclusão, como verão se não há quem pregue na língua de sinais. É um evento, né, que está sendo promovido pela nossa querida igreja, mantenedora da nossa querida FAESP, que ocorrerá no dia 30 de novembro de 2019, às 14 horas, aqui no nosso templo sede, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, Belenzinho, São Paulo. Inclusive, quem estará dando essa palestra aqui, está coordenando essa palestra, é uma de nossas professoras. Sim. Que dá o curso livre de Libras aqui na FAESP, não é isso, Douglas? Verdade, já esteve aqui conosco na rádio. Já esteve aqui conosco, aliás, foi um programa Excelente. muito top com a presença dela aqui e foi algo muito importante tomarmos conhecimentos, né, acerca desta importante regra de linguagem, né, que é a segunda língua, inclusive, da nossa nação. Temos o português e temos também o Libras, não é? A linguagem de sinais. Dia 30 agora, sábado, né? Sábado agora, às 14 horas, você é convidado a estar também. Interessante aqui para todos, né? Todos. Exatamente, todos aqueles que tiverem interesse de aprender sobre esse tema e de poder ajudar os nossos irmãos, não é? Surdos e mudos, ou um ou outro, não é? E que tem alguma dificuldade, venha para essa palestra, eu tenho certeza que irá enriquecer o seu ministério. Voltando aqui a falarmos sobre o tema, eu estava até me tentando lembrar e procurando aqui sobre o dia, né? No dia 18 de 11 de 2019, nós tivemos a nossa reunião mensal de obreiros aqui na nossa capital, para toda a região metropolitana. E naquela ocasião, foi nos trazido aqui uma palestra muito importante e relevante sobre a campanha Novembro Azul. Quem ministrou essa palestra foi a doutora Aline Dantas Costa Riqueto, né, que é a filha do nosso querido pastor
José Wellington Júnior, né? Pastor José Wellington Costa Júnior, nosso, como já disse, vice-presidente da nossa igreja e presidente da nossa CGADB. E foi um marco, querido Douglas, e também querido professor Yuri, porque a igreja estava repleta de homens, de obreiros, obviamente, e o tema foi lançado, foi colocado, e depois eu ouvi muitos dos nossos obreiros comentando como foi importante, como foi relevante trazer esse tipo de informação, principalmente, né, dentro de uma reunião, de um culto onde nós tivemos ali a sua totalidade de homens. E é exatamente esse o foco da campanha Novembro Azul. Então, sendo tão relevante quanto tem sido falar e abordar sobre esse tema, nós trouxemos aqui também o professor Yuri, que é mestre em oncologia e que pode, sem dúvida nenhuma, contribuir com o nosso conhecimento acerca deste tema. E nós já temos pergunta, tá, pastor? Isso. Olha aí, então vamos começar pela pergunta, vai lá. Vamos lá. Me mandaram uma pergunta aqui. Se meu pai teve câncer de próstata, também vou ter? É hereditário? Olha aí, professor Yuri. Não, é assim, entra no grupo de risco. Então, nenhum tipo de câncer é passado diretamente. Então, entra num grupo de risco. Então, essa pessoa, ela vai ter uma certa prioridade e ela vai ter que buscar fazer o diagnóstico, né? A prevenção mais cedo do que o normal. Então, o que é comum para homens de 50 anos, o grupo de risco já tem que fazer com 45. Eu acho que cabe aqui o exemplo meu, inclusive, da minha família. Minha mãe, ela faleceu com 63 anos, fazem mais ou menos 5 anos, com câncer no intestino. E eu fui orientado, não somente eu, mas os meus irmãos, que seria importante que eu investigasse a partir daquele momento. Então, no início a cada 2 anos, depois dos 40 anos, essa frequência iria diminuindo, investigar essa questão do intestino. Tanto é que aí se tem o exame de endoscopia e colonoscopia, onde você faz toda uma análise, um diagnóstico do aparelho digestivo para saber como é que andam as coisas. Eu já fiz 2 desses exames e graças a Deus não tem nada, mas agora deve ser frequente isso ao longo da vida, não é isso mesmo? É um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta. Se teve algum caso na família, sim, faz parte, de certa forma, da genética. Porque, como foi dito, não tem o porquê, mas nós temos os indícios a que leva. E um dos indícios é a hereditariedade. Então, a pessoa que teve qualquer caso na família de qualquer tipo de câncer, ela fica já mais alerta. Então, o quão mais rápido ela investigar e quanto mais rápido, não só o quão mais rápido investigar, como sempre, como o Dr. Wilson disse, sempre está fazendo. Então, o ideal lá, de ano em ano, você está investigando, fazendo algum exame para ver se está tudo correto. Maravilha. E outra pergunta já chega aqui também. O exame de PSA é específico para diagnosticar câncer? Então, ele não vai... só o exame de PSA não é suficiente. Então, o exame de PSA, o que é? A próstata, ela produz essa enzima, que é chamada de antígeno prostático específico, que a seguir em inglês, com a tradução fica esse nome, né? Antígeno prostático específico, que é o PSA. Os níveis normais é até 4 nanogramas por ml. Então, passou disso, o médico já vai ficar alerta. E aí, o exame de PSA associado ao exame, o toque retal, então em que o médico, que também é um exame rápido, indolor, leva de 10 a 20 segundos. O médico introduz a luva, com a luva, o dedo lubrificado, ele vai tocar. Então, se ele vê um endurecimento, se ele vê um formato anormal, vai dar indícios de que talvez tenha o câncer. Não que necessariamente vai ter. O que vai dar a certeza? A biópsia. Então, pegando uma parte do tecido, enviando ao laboratório, o laboratório vai investigar
se naquele tecido tem células malignas. É 100% que a biópsia vai dar? Não. Eu colocaria 99,9%. Por quê? Pode ser que pegue alguma parte da próstata em que não há célula maligna, mas em que outra parte tem. Aí, o que o médico... Isso vai ser uma avaliação médica. Se o exame de PSA deu muito alto, se o exame de toque houve indício e a biópsia dá negativa, ele pede para repetir. E aí, repetindo, vão pegar mais amostras e fazer, submeter. Então, em cada biópsia ali vão ter em torno de 6, 8 amostras. E aí, por se tratar de um órgão pequeno, aí sim, com esse tanto de amostra, é quase 100% que vai ser detectado. Então, professor Yuri, o que seria a próstata? É assim, a próstata ela é uma glândula. Quais as funções que a glândula tem no nosso corpo? Então, a glândula ela tem a função de produzir e liberar substâncias. Tais substâncias vão ter funções no corpo. Então, qual é a substância que a próstata produz? Ela produz partes do que é o sêmen. Então, o que é o sêmen? O sêmen é o líquido prostático, o líquido seminal, que é produzido também pelas vesículas seminais, e os espermatozoides. E qual a função desse líquido? Ele tem uma função específica que é conduzir, ele serve de transporte para os espermatozoides e ele também nutre os espermatozoides até o objetivo deles, que é chegar ao útero. Sendo a vagina um trajeto ácido, se não fosse esse líquido prostático, o espermatozoide ia bater e morrer. Então, esse líquido ele justamente serve para proteger, para que o caminho do espermatozoide seja seguro. Puxa, ficou claro. Que uma aula agora. hein? Você vê que perfeição divina. Deus é sábio demais. Deus é tremendo, não é? E qual é a estatística, professor Yuri, do câncer de próstata? Vamos pegar só no Brasil, né? Como é que está essa questão da avaliação aqui no Brasil em relação ao câncer de próstata? Olha só, a média anual é de 61 mil casos. 61 mil casos. Em 2018, houve 68.220 casos, sendo que houve mais de 14 mil mortes. Em 2017, houve 15.391 mortes. Então, foi um pouquinho acima da média o ano passado. O ano passado. Esse ano ainda não finalizou. E é importante citar que é o quê? É o segundo mais comum tipo de câncer em homens. E a segunda principal causa de morte também em homens. Qual seria o primeiro? O câncer de pele não melanoma. Por se tratar de um país tropical, onde muitas pessoas são expostas ao sol e não geralmente no dia a dia, ou mesmo em praias não usam o filtro solar, as pessoas ficam muito mais expostas ao câncer de pele, né? Então, o câncer de pele não melanoma é o mais comum. Olha que interessante. E eu estava ouvindo aqui, quando você estava falando, o professor estava falando sobre o câncer de próstata e o quão importante é a prevenção. E quando a gente fala de prevenir o câncer de próstata, a gente precisa entender como é que funciona, então, a questão dos sinais, né? Se é que existem alguns sinais que indicam ao paciente que ele precisa ali dar uma verificada. Ou é pela data, chegando uma certa idade, ele já deveria costumeiramente fazer os exames. Como funciona isso? Há sinais, sim. Então, os sinais comuns é o quê? Dor ou dificuldade, tanto ao urinar ou como ao momento da ereção. Também há o indício de que quando a pessoa aumenta a frequência do homem ao ir ao sanitário. E aí, outro indício também que aumenta é o quê? Nesse aumento de frequência, ele vai lá e sai pouco volume de urina. Então, aumenta a sequência e com pouco volume de urina. O que isso pode indicar? A próstata, ela recobre a porção inicial da uretra. Então, com o aumento dela, ela pode machucar a uretra. Então,
pode ocorrer tanto o sangramento como a dificuldade da urina passar por esse canal. E isso quer dizer que a pessoa está com câncer? Não, também, porque é comum o aumento benigno da próstata também, que é quando há o aumento e não há células malignas. Então, e muitas vezes, assim, alguns casos, não muitos, é preciso também fazer a cirurgia para que diminua esse tamanho da próstata para que volte à normalidade. Então, tanto no caso benigno ou maligno, tem que precisar de geralmente precisa o médico intervir, né? Puxa, que legal. E aí, já falamos então como funciona a prevenção. Um pouco atrás foi falado também como é feito a questão do diagnóstico, de descobrir se está ou não. Então, prevenindo tal, descobrir como é feito o tratamento da próstata. Tá. Antes de entrarmos no tratamento, é importante um dado também. Esses sintomas que eu disse não é comum também só no caso da próstata e no aumento benigno dela. Também pode ter esses sintomas em caso de infecção urinária. Então, por isso que o diagnóstico é que vai dar a certeza do que se trata. Só tendo o sintoma já é importante para a pessoa ir buscar, né? E se tratando também de questão de sintoma e como a pessoa ir buscar essa informação, se ela tem ou não, e do risco, geralmente no sistema público, e o que o Ministério da Saúde indica, né, o Instituto Nacional do Câncer, é que seja a partir dos 50 anos, porque esse tipo de doença é mais comum dentre esse círculo de idade. Como eu disse, se a pessoa tem algum caso na família próximo, ou se a pessoa é afrodescendente, também é um indício de que ela tem que ver mais cedo. Isso é indicado nos 45 anos. Mas, na prática, minha esposa também é enfermeira-chefe em uma UBS, e eu perguntei, ela lida melhor com a prática, né? E eu perguntei quando geralmente os médicos começam a pedir esse tipo de exame de rotina. E ela disse, interessante, apesar do Ministério da Saúde indicar a partir dos 50, ela disse que é comum, a partir dos 40 anos, o médico já pedir. Olha aí que interessante. E agora voltando à questão do tratamento em si. Tratamento. O tratamento, o mais comum, é cirurgia ou radioterapia, ou ambos. Tem também outros tipos de tratamento, até quimioterapia e terapia hormonal. Mas, no caso de terapia hormonal, é mais quando não está somente na próstata, quando já acontece o caso de metástase. Então, no caso, quando o médico pede a terapia hormonal, ele já está com uma medida paliativa. Então, quando descoberto precocemente, é interessante também um dado, quando é descoberto precocemente, a chance de tratamento aumenta em 90%. É muita coisa. Então, assim, há muita possibilidade assim, de fazer o tratamento e dar tudo certo. Então é feito a cirurgia ou radioterapia ou ambos os casos. Muito bem, vai lá, Douglas. Pergunte então, algo. Vamos lá para a próxima. Por que acontece o câncer de próstata? Então, de todos os estudos médicos, de pesquisas mundiais, eles ligam o fator o indício que está mais próximo é justamente pelo aumento normal que acontece com ela no decorrer quando a idade avança. Então é tido até como uma doença geriátrica, vamos dizer assim, porque é comum, mas no geral é comum até a partir de homens com mais de 65 anos de idade. Então eles já reduziram até para 50 justamente para descobrir precocemente. E é interessante, especificamente no câncer de próstata, mesmo quando há células malignas, elas ocorrem, elas se multiplicam de uma forma muito lenta. E muitas vezes há médicos que nem indicam o tratamento. Eles indicam ficar alerta, só observando. Então a pessoa periodicamente vai lá
e ver como que está esse crescimento. Então, se tiver muito lento, o médico até prefere não submeter o paciente a um tratamento, porque se trata de um idoso, ou está com idade avançada, é melhor não submeter ao tratamento, e sendo que é um aumento lento, não vai impactar tanto a pessoa. Então, muitas vezes, nem o tratamento é submetido. Mas, é claro, às vezes, sim, acontece a multiplicação desordenada de uma forma rápida, aí não, aí tem que intervir mesmo. E o exame de toque, ele consegue detectar 100%? Não. Como dito, tanto o exame de toque como o exame de sangue, que vai verificar o nível do PSA, eles não dão indício, eles só dão um alerta, um indício para o médico de que é preciso prosseguir no diagnóstico. Eles não dão 100%. É um sinal. É um sinal. Ele vai ver esses dois fatores, aí uma vez que esses dois fatores indicar, ele vai pedir a biópsia. E muitas vezes ele pode até pedir exames complementares, como ultrassonografia e ressonância magnética, para ver qual é o tamanho, aonde está, principalmente quando dá positivo na biópsia. Até para guiar como guia de tratamento, ele pede exames complementares, mas só os dois não dão indício 100%. Precisa da biópsia. Uma vez que o exame de sangue deu alterado e o exame de toque indicou, a biópsia ele pede. Muito bem. Nós estamos quase chegando ao final da nossa programação, muitos irmãos aqui nos assistindo, mandando a sua mensagem, e eu vou escolher algumas aqui, não há tempo para nós interagirmos com todos, não é? Mas o Márcio Silva, ele diz: Pastor Wilson, meu nobre companheiro, que Deus os abençoe poderosamente, missionário Márcio Silva de La Paloma, Paraguai. Olha lá, estamos sendo assistidos aí lá no Paraguai, país vizinho nosso. Também o nosso querido pastor, professor Sérgio Moreira. Grande mestre. Graça e paz. Pastores Wilson Faraço e Douglas Scarpe. Aqui é o pastor Sérgio Moreira, que o nosso Deus use grandemente vocês. Não é? E ele diz: parabéns pela escolha de um tema tão relevante. E não é coincidência, mas caiu exatamente no nosso programa, na quarta-feira, o Dia Nacional da Prevenção, né, e Combate aí ao Câncer, e né, até de próstata. A parede aqui atrás aponta para a prevenção. Exatamente, vocês estão vendo o nosso estúdio, não é? Foi preparado único e exclusivamente para o Novembro Azul. Não, na verdade foi preparado para todos os programas, mas como é Novembro Azul, nós estamos utilizando aqui a parede azul também. Duas coincidências, né? Pois é. O Dia Nacional. O dia e a parede, né, Luciana? É um sinal, irmão. É um sinal. Enícia, ela está dizendo: ô glória, Deus é fiel. Não é? O João, nosso irmão João também, Silva, paz do Senhor. O Ricardo Quaresma, paz do Senhor, pastor. Que Deus abençoe teu ministério. Também a nossa aluna Lérida Patrícia também entrou. E ouvi aqui que nós temos um áudio para colocarmos aí do nosso querido pastor Elias Torralbo, diretor executivo da nossa FAESP. Se já estiver no ponto, coloque então para nós ouvirmos o nosso querido pastor Elias. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder cumprimentá-los através aqui da nossa rádio RBC, especialmente aí no programa Teologizando com a FAESP, apresentado pelos nossos professores, o pastor Wilson Faraço e também a Douglas Scarpe. Louvar a Deus também pela vida de todos que trabalham aí na RBC e, claro, pela vida dos nossos pastores, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior. E, claro, saudar a todos que nos ouvem nesse momento. Eu aproveito a oportunidade para incentivar você que nos ouve a se inscrever no nosso próximo curso livre oferecido pela FAESP, que será entre os dias 27 e 30 de janeiro, onde estaremos abordando sobre a teologia da pregação. Nós falaremos, dentre outros assuntos que envolvem a pregação, esse ministério tão importante e essencial para a vida da igreja. Nós estaremos falando da pregação dentro de um aspecto histórico
contando aí a história da pregação, desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Falaremos também do aspecto teológico, de que forma a teologia pode servir à pregação e de que forma a pregação, ela, de certa forma, depende da teologia. É preciso um equilíbrio entre essas duas coisas e não o divórcio entre elas. Talvez esse seja o grande problema da igreja atual, o divórcio entre a teologia e a pregação e a teologia. Então nós falaremos sobre isto, a importância desse equilíbrio necessário e finalmente o aspecto prático, como preparar um sermão, como entregar com fidelidade e sobretudo falaremos sobre qual é de fato a mensagem, a pregação que Deus realmente abençoa. Então você é o nosso convidado, você pode tomar mais informações através do site da FAESP e também você pode tomar as informações por meio aí do nosso querido professor Douglas Scarpe, tá bom? Deus abençoe, uma boa programação a todos e que o Senhor abençoe a sua casa também. Um abraço a todos. Muito bem, você acabou aí de ouvir o nosso querido pastor Elias Torralbo, diretor executivo da nossa FAESP e um grande pregador da palavra de Deus, não é isso, Douglas? Com mais de 23 anos de ministério da pregação. Pois é, começou ainda garoto, né? Ainda adolescente, pregando a palavra de Deus. Então tem muito que nos ensinar, né? Sem sobre pregação. dúvida nenhuma. Aliás, eu amo ouvir pastor Elias Torralbo pregar a palavra de Deus. Então você que quer se inscrever nesse curso, eu vou deixar o telefone disponível para você. O telefone é 98811 4811. 98811 4811. Entre em contato, vai falar diretamente comigo e mande seus dados para fazermos a sua inscrição. Muito bem, agora quando é 15 horas e 3 minutos ou 3 horas da tarde e 3 minutos, estamos por finalizar a nossa programação dessa quarta-feira. O nosso horário manda-nos parar, mas com o desejo de nos reencontrarmos na próxima quarta-feira, quando aqui novamente estaremos com o programa Teologizando com a FAESP. Com os nossos últimos programas de 2019. Com os nossos últimos programas de 2019. Está acabando o ano. Aliás, próxima quarta-feira já é dezembro. Olha aí. É verdade. Não é? Dezembro, último mês desse ano de 2019. Querido Douglas, suas palavras finais. Que Deus em Cristo abençoe você. Então, hashtag fica a dica, se previne. Faça exames e, por certo, você vai ser muito abençoado. Faça a sua parte e, por certo, você vai ser muito abençoado por Deus. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes que compartilhou, a cada um que mandou a sua pergunta, a cada um que colocou sua sugestão, colocação no Instagram, no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana em nome de Jesus. Muito bem, querido professor Yuri Soares, muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos declare também as suas palavras finais dessa programação. Quero agradecer, mais uma vez o convite, agradecer os amigos que compartilharam também, os familiares que assistiram, inclusive o professor da extensão de Itaquaquecetuba, o Wendel, nosso irmão Breno Jesus, Daniel, enfim, a todos aqueles que estiveram presentes, ouvindo e assistindo, e também aqueles que compartilharam. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui novamente. Muito bem, nós queremos louvar a Deus pela vida da nossa irmã Luciana, também nos dando todo o suporte aí nas redes sociais, interagindo com os nossos queridos irmãos, e a você, nosso querido telespectador, querido ouvinte, que Deus continue lhe abençoando poderosamente durante todo o curso dessa semana. O nosso programa ficará aí na rede social, na página da RBC 1350 AM. Você poderá novamente